Você é fã de um bom thriller de terror? O Boneco do Mal, de fato, não é aquele terror repleto de imagens apavorantes e retiradas das profundezas do inferno, mas sim uma coleção de passagens que mexem tanto com o psicológico da personagem principal, como poderá mexer com o seu também. E este é nosso filho, Brahms. É muito importante você seguir essas regras. Seja boa com ele e ele será bom com você. Não cubra o rosto dele. Nos cinemas, o filme não chegou a fazer uma boa bilheteria, porém, tem chamado a atenção de um público maior no stream. Por outro lado, como nem tudo são flores, tem tido também muitas críticas negativas sobre ele. E veremos por que isso tem acontecido. Agora, antes de continuar, eu quero informar que esse vídeo contém spoilers. Tudo bem? Então, vamos lá. O Boneco do Mal é um filme lançado em 2016, com direção de William Brent Bell, o mesmo que dirigiu A Órfã 2, Filha do Mal e outros thrillers de terror, digamos, não muito bem vistos pela crítica especializada e por parte do público, mas que conseguem arrancar alguns sustos casuais. A sinopse de O Boneco do Mal pode ser resumida assim. Uma jovem americana aceita um trabalho como babá em uma pequena vila inglesa. Porém, o garoto de 8 anos de quem ela tem que cuidar é, na verdade, um boneco de quem o casal cuida como se fosse um menino real. Após violar uma lista de regras do garoto, uma série de eventos inexplicáveis transformam a vida dela em um pesadelo. Seja boa com ele e ele será bom com você. Não cubra o rosto dele. Nunca deixe ele sozinho. Não esqueça de alimentá-lo. Você não entende o que está acontecendo? Logo de início, nota-se o estilo inglês empregado no thriller, que tem algumas diferenças marcantes do terror americano. Um clima úmido e frio, o trânsito de mão esquerda. Nas primeiras cenas, o público conhece Greta, a personagem vivida por Lauren Cohan, que fez uma bela atuação em The Walking Dead. Greta é uma jovem americana que, para fugir de um relacionamento abusivo, encontra trabalho de babá em um vilarejo inglês. Ela chega a um casarão estilo vitoriano, cuja fachada a fascina à primeira vista, recebendo até um elogio da forasteira. Parece que saiu de um livro de histórias. Estranhamente, Greta não é recebida por ninguém. Já está com seu táxi pago e portando um que parece ser um cartão. Ela entra pela porta da frente normalmente e vai tirando os sapatos. Pela limpeza e organização da mansão, talvez seja melhor ficar de meias mesmo. Ainda só, ela olha para o interior da casa, chama por alguém e, ao subir as escadas, se depara com uma pintura em um quadro enorme na parede, com um casal de meia-idade e um garotinho. No entanto, mesmo sem ninguém por perto, ela continua a caminhar no andar superior até chegar em um quarto que, pelo jeito, é do garotinho do quadro e de quem ela deve cuidar. Enquanto ela olha distraída um dos brinquedos, vem o primeiro susto, mas de leve. Olá. Ela quase tem um infarto quando ouve alguém falando da porta do quarto. É Malcolm, dono de um mercado no vilarejo que leva mantimentos para os Hellshire. Mostrando-se uma pessoa bastante simpática, ele logo tem a atenção de Greta. É somente no primeiro minuto e meio, quando Greta indaga a Malcolm sobre o garoto, que sua nova patroa, Sra. Hillshire, surge em cena. É uma figura enigmática e séria. Ela diz à jovem que Brahms, o filho, é muito brincalhão e costuma esconder as coisas dentro de casa. Logo em seguida, ela é apresentada ao dono da casa, Sr. Hillshire, e também a Brahms. Só que, para surpresa da personagem, e não do público, claro, não é uma criança comum, e sim um boneco. A reação de Greta não poderia ser outra a não ser rir, debochar e achar que aquilo é uma brincadeira. Mas o semblante dos pais não deixa dúvidas, e o mal-estar generalizado é atenuado por Malcolm, que chega e cumprimenta tanto o casal quanto o boneco, ou melhor, Brahms. Feitas as apresentações, o Sr. Hillshire
que é tratado mais como um mordomo pela esposa do que como um marido, é incumbido de levar as coisas da senhorita Greta para os aposentos dela. Enquanto a patroa, com um boneco nos braços e acompanhada pela jovem, vai mostrar a casa e falar sobre o serviço que ela deve fazer. Até aí, tudo normal, tudo bem. A não ser para a Greta, que terá que cuidar de um boneco. Isso, no pensamento dela. A mãe de Brahms diz a Greta que eles vão ficar fora por alguns dias e deixa uma lista de regras para a Greta seguir, advertindo que Brahms não ficaria feliz se elas fossem quebradas. Sem falar que ainda fala a nova babá que é necessário ler poesias ou algum dos livros de histórias para Brahms, todos os dias em voz alta e clara. Assim, há também uma vitrola, daquelas antigas, na qual há um LP de ópera, que Brahms adora ouvir. É lógico que a música deste LP será ouvida ao longo da trama mais uma vez. A garota acha isso tudo muito estranho, uma vez que era surreal o fato de um boneco ser tratado daquela forma. O casal Hillshire, por si só, já é bastante estranho. Contudo, as coisas ficam um pouco mais claras depois que o patrão diz algumas palavras para a Greta. Não importa o que pareça para quem está de fora, mas o nosso filho está aqui. Ele faz parte de nós. Isso dá a entender que o casal sabe muito bem com o que está lidando. E que aquele não é o filho real. Só que as coisas vão ficar bem esquisitas. Pouco antes de saírem de viagem, o Sr. Hillshire entrega uma folha datilografada com a lista das tarefas e cuidados que Greta precisa realizar. Seguindo tais regras, tudo vai ficar bem. Eu sinto muito. Vamos, meu amor, está na hora de irmos. Quando os Hillshire saem de viagem, Greta se vê sozinha em uma mansão com um boneco. Então não devia ter praticamente nada a ser feito. Ela ignora a lista de regras e começa a aproveitar melhor o seu tempo. Aliás, não há muito ou nada a ser feito por ali. E uma das regras quebradas logo de início foi cobrir Brahms, uma vez que ela se sentia assustada com o boneco. A partir daí, coisas estranhas começam a acontecer. Clichês comuns do cinema de terror, como o boneco ter sido coberto para, momentos depois, estar sem o cobertor sobre ele, sem que ninguém tenha feito isso. Ou ele ser colocado em uma posição ou local por Greta e ela encontrá-lo em um lugar ou posição diferente. Há outras regras que ela também não cumpriu, como ler uma história para Brahms para ele dormir, acordá-lo pela manhã e dar os cuidados necessários, muito menos dar atenção ao boneco. O telespectador, então, tem sua primeira impressão, que é de que o boneco está possuído por um espírito, quem sabe do próprio garoto, ou de algo pior. Olá. Ninguém vai lá em cima há anos. Mas isso não é o que passa pela cabeça de Greta, pelo menos por enquanto, pois ela deseja entender melhor o que está acontecendo. Greta começa a ter pesadelos e a ouvir barulhos no interior da casa. Outro clichê bastante comum. Há uma cena em que chove bastante lá fora e, acordada por um pesadelo, Greta anda pelo interior da mansão escura apenas com uma vela nas mãos. Meu Deus, o que os diretores de cinema de terror têm contra lâmpadas? E como pode uma mansão como aquela não ter lâmpadas? Chega um certo momento que tudo aquilo tem que ser explicado. E é por meio de Malcolm, o dono do mercado, que Greta e o público ficam a par da história de Brahms, que, aliás, é bastante triste. Ele a leva até o túmulo onde o corpo do garoto foi enterrado, onde se vê que ele nasceu em 1983 e faleceu em 1991, com 8 anos de idade, e pela época do filme, quase 20 anos atrás. Na lápide, uma frase um tanto apropriada para a trama. Ele não perecerá, mas terá vida eterna. Aos poucos, Malcolm tenta se aproximar mais intimamente de Greta e, apesar de ela ter tido simpatia pelo rapaz, fica com o pé atrás, devido ao relacionamento anterior. Mesmo deixando isso claro para Malcolm, vê-se que a aproximação dos dois vai acontecendo de uma forma natural e típica desses filmes. Uma hora, o mocinho salva a mocinha e vice-versa.
Em dado momento, Malcolm a convida para sair e, pouco relutante, ela acaba cedendo. Mas, claro, isso pode não dar muito certo, tanto que não dá. Enquanto se banhava, Greta não percebeu que sua roupa e seu colar são retirados do banheiro por Brahms. Quando ela sai do chuveiro, anda pela casa sorrateiramente. Ao chegar em um corredor, dá de cara com uma escada que leva ao sótão. Cuidado, clichê à frente. Evidentemente, a curiosidade é maior que qualquer outra coisa e então ela decide subir ao sótão. E o que ela encontra a deixa realmente chocada. Antes de tentar sair daquele lugar, a escada, que é semi-automática, se fecha sozinha. E só tem um jeito de armá-la: pelo lado de fora do sótão. Greta então se vê sozinha. Ao perceber movimento na frente da casa, ela vê que se trata de Malcolm, mas não consegue se fazer ouvir, pois está no andar mais alto da casa. Ele, por sua vez, não é atendido ao bater a porta e também não ouve os gritos de Greta. Então entra no carro e vai embora. O encontro dos dois não acontece. Só no dia seguinte, a escada é novamente baixada e Greta consegue sair do sótão. Até o momento, temos um boneco inanimado que apenas muda de lugar. E, hora ou outra, está com a cabeça posicionada de frente ou de lado. Mas, perceba, nada é mostrado. Muito menos o boneco se mexendo. Então, tem algo muito mais estranho nessa história. No dia seguinte ao ocorrido no sótão, Malcolm passa mais tempo com Greta. E durante uma partida de sinuca, conta a ela mais um detalhe sobre o garoto. Disse que no dia do aniversário de Brahms, ele foi fazer uma entrega. Percebeu que a senhora Richard estava sentada ao lado do boneco, abrindo alguns presentes. Depois foi até a sala de sinuca, onde estava o senhor Richard sentado, pensativo e aparentemente embriagado. Curioso, Malcolm teria perguntado a ele como era Brahms, o verdadeiro Brahms. A única palavra que ouviu como resposta foi estranho. Os pesadelos não param. Greta é acometida por sonhos em que o boneco está sempre presente. São momentos em que o telespectador mais se assusta, para ser sincero. Em outros momentos, o diretor fez questão de mostrar que durante as conversas, especialmente entre Malcolm e Greta, Brahms parece estar ouvindo tudo. E na verdade está mesmo. Num certo momento, após acordar de um pesadelo, Greta vai até o quarto de Brahms e o encontra sentado na cama. Na noite anterior, ela o teria deixado deitado. E detalhe, uma prancheta com a lista de tarefas que ela precisa executar está do lado dele. Ela corre para o quarto e então recebe um telefonema. A voz do outro lado a chama para brincar e quando ela insiste perguntando quem é, a voz simplesmente diz: "Por que você não segue as regras?" Ela, agora, está convencida de que tem cuidado de um boneco possuído. Só não sabe por quem ou por quê. E é justamente aqui que Greta passa a mudar o seu comportamento. Ela se convence de que precisa somente cuidar de Brahms, e agora parece não importar se ele é ou não um boneco. Diferente dos outros, tudo bem, mas é um boneco. Enquanto isso, distante daquela mansão assombrada, o casal Richard é mostrado pela última vez. Eles caminham, pegam uma pedra de cascalho cada, colocam em seus bolsos e vão para o mar. Isso mesmo. O casal tira a própria vida na cena mais mal imaginada de todo o filme. E uma das piores já escritas para qualquer tipo de filme. Isso devido ao fato de terem pegado duas pedras que não os fariam afundar, portanto foi completamente desnecessária a atitude de pegá-las e colocá-las no bolso. Sem falar que eles afundando foi de muito mau gosto. Mas espere, continue a ver, porque novas surpresas virão. Nisso, Greta está fazendo de tudo para agradar Brahms, seguindo todas as regras. Até Malcolm nota que ela se entregou ao boneco de alguma forma, pois ele a vê dando todas as atenções ao boneco. Greta, cada vez mais convencida de que Brahms está vivo, tenta também convencer Malcolm e acaba conseguindo com que ele veja algo realmente estranho. Já convencido, quase como Greta,
Malcolm é convidado a ficar na casa aquela noite, mas algo não os deixa se relacionar. Música. Uma música começa a tocar e o casal desce. Eles encontram a vitrola ligada e Brahms está do lado dela. Logo a seguir, Greta fica sabendo de outra história envolvendo os Richards. No dia seguinte, uma nova surpresa estava esperando por Greta. Enquanto está cuidando de Brahms, ela ouve barulho vindo da sala de sinuca. Chegando à sala, encontra seu ex-namorado, Cole, à vontade na mesa de bilhar. Como é que ele descobriu o endereço dela? Isso o filme dirá para você. Só que não foi muito difícil. Mas o amor de Cole, ou possessividade, por Greta deve ser muito grande, uma vez que o fez sair dos Estados Unidos para ir buscá-la no interior da Inglaterra. Agora sim vem o plot twist. Tanto Greta quanto Malcolm e até Cole descobrem que o boneco é apenas um boneco e que, sim, havia mais alguma coisa bastante estranha por trás de tudo. Em certo momento, irritadíssimo com o comportamento de Greta em relação ao boneco, Cole o arremessa no chão, espatifando a cabeça de Brahms. E é nesse instante que um barulho começa a vir da parede. E quando menos se espera, ela se quebra violentamente como se fosse uma explosão. Do buraco da parede, alguém está saindo. Um homem, usando uma máscara parecida com o rosto do boneco. Na verdade, é o próprio Brahms, quase 20 anos mais velho. Era ele quem estava o tempo todo fazendo as coisas que pareciam ser feitas por algum espírito obsessor. Era ele quem movia o boneco de lugar, fazia todos os ruídos na casa. Mas é na sequência Brahms, Boneco do Mal 2, que vamos entender melhor tudo aquilo que aconteceu no filme original. Após terem feito várias modificações no roteiro, devido até mesmo à reação do público, em 2020 foi lançada a continuação, que mesmo contando com os clichês, trabalhou melhor o roteiro e conseguiu explicar muita coisa que não se explicou no filme original. Mesmo assim, segue mais ou menos a mesma linha de seu antecessor. E seus produtores poderiam ter se arriscado um pouco mais e ter garantido mais sustos e sucesso. No entanto, partindo da premissa de que o primeiro filme não daria uma continuação, o diretor surpreendeu. Vamos ver um resumo do que acontece. Nessa continuação, a história gira em torno de Liza, que é vivida por Katie Holmes e sua família, seu marido Sean e seu filho Jude. Após vivenciar uma invasão de um ataque à sua mãe, enquanto o pai estava no trabalho, Jude adquire um trauma e deixa de falar. Toda a comunicação é feita por escrito. Ele está sempre com um caderno e uma caneta ao seu alcance. Para tentar melhorar a condição do filho, é sugerido ao casal fazer uma viagem longa e eles vão para a Inglaterra. E onde é que eles vão parar? Não na antiga mansão dos Richard em si, mas na vizinhança. A partir de onde, claro, chegam até a velha e abandonada mansão, ou nem tão abandonada assim. A mansão é descoberta por acaso, enquanto a família passeia pelas redondezas da casa que alugaram para a temporada. Enquanto Liza e Sean se dirigem à entrada da mansão, alguma coisa chama a atenção de Jude, que vai para o meio da floresta sozinho e encontra algo que o agrada à primeira vista. Um boneco, todo sujo, que estava apenas com uma das mãos para fora da terra. Jude o toma para si. E durante boa parte da trama, aquele boneco parece estar ajudando Jude, o que é visto como positivo pela psicóloga do garoto, com a qual os pais têm contato por videoconferência. Mas aos poucos, coisas estranhas começam a acontecer. Liz encontra os desenhos do filho e são assustadores. Ela os interpreta como sendo uma ameaça à família, uma vez que eles são claramente representados naqueles traços. Nos desenhos há o casal morto e até um cachorro que seria de um morador da redondeza, Joseph. O cão, um pastor alemão, é encontrado dilacerado mais tarde. As cenas de olhares frios e calculistas de Jude já eram esperadas, uma vez que os filmes de terror costumam possuir esse tipo de clichê em comum. É bom frisar que desta vez não há o garoto que morou e sobreviveu por 20 anos dentro das paredes, literalmente.
e sim algo mais sombrio. O que dá a entender é que o boneco, de alguma forma, é mesmo possuído e acaba controlando as vontades de quem ele cria o vínculo. E isso é o que acontece com Jude. Isso nos remete ao primeiro filme explicando por que o menino Brahms era chamado de estranho pelo pai. Na verdade, ele já havia sido possuído ou controlado pelo mal que afligia aquele boneco, cuja história ainda é mais longa do que a vida dele com o casal Richard. No fim das contas, Jude, ele mesmo acaba se livrando do boneco, mas o público é avisado que aquela história ainda não teve fim. Tudo indica que vem uma segunda continuação por aí. E se for assisti-lo, não espere algo do nível de Annabelle ou mesmo de Chuck, o boneco assassino. Mas vale a pena pegar uma pipoca, um suco natural e curtir como passatempo, mesmo porque alguns sustos, de leve, são garantidos. Bom para nos manter acordados. Não é não? Até a próxima.